SPSEX 2019, uma questão de isomeria constitucional, antigamente denominada de isomeria plana. Questão muito interessante. Um aluno, durante uma aula de Química Orgânica, apresentou um relatório em que indicava e associava alguns compostos orgânicos com o tipo de isomeria plana correspondente que eles apresentam. Ele fez as seguintes afirmativas acerca desses compostos e da isomeria correspondente. Nós temos 4 afirmativas, que nós vamos já analisar uma por uma. Aí ele pergunta: das afirmativas feitas pelo aluno, as que apresentam a correta relação química dos compostos orgânicos citados e o tipo de isomeria plana correspondente são apenas... Aí ele quer que a gente marque o item. Vamos para o item 1. No item 1 ele diz assim: os compostos butan 1-ol e butan 2-ol apresentam isomeria de posição. Primeiro você sabe o que são isômeros, né? Isômeros são compostos diferentes, mas que possuem a mesma fórmula molecular. No caso aqui nós estamos resolvendo uma questão de isomeria constitucional ou isomeria plana. Os isômeros planos podem ser de cadeia, de posição, de função, tem também a tautomeria ou isomeria dinâmica e também a metameria ou isomeria de compensação. São 5 tipos de isomeria plana ou de isomeria constitucional. Ele diz aí que o butan 1-ol e o butan 2-ol são isômeros de posição. Então vamos lá, vamos aproveitar e a partir dos nomes fazer as fórmulas estruturais. Esse sufixo ol é o sufixo de um álcool. Então nós temos aí 2 álcoois, né? But significa que o álcool tem 4 carbonos na cadeia principal. An significa que ele só tem ligações simples entre carbonos. Significa que o grupo funcional do álcool, que é o grupo H, a hidroxila, está no carbono 1. E o ol é o sufixo desse álcool. Então vamos fazer um álcool com 4 carbonos, só com ligações simples entre carbonos, e vamos colocar a hidroxila no carbono 1. Carbono 1 que você pode numerar tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. Eu vou fazer assim, ó, H3C, CH2, 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 OH. Pronto, CH2, OH. Então, se você olhar, ó, começando a numerar da direita para a esquerda, porque você começa a numerar da posição mais próxima do grupo OH, eu resolvi colocar o OH aqui, então tem que começar a numerar daqui. Se eu colocasse o OH aqui na esquerda, eu começaria a numerar da esquerda. Então, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, nós temos aí o butan 1-ol. É um álcool, daqui o grupo funcional do álcool, que a hidroxila está no carbono 1. Se você quiser destacar a cadeia principal, né? Logicamente só está facílimo aí, porque não tem nenhuma ramificação, né? Aí o butan 1-ol. Vamos fazer o butan 2-ol, muito fácil. Eu vou colocar agora a hidroxila não no carbono 1, mas no carbono 2. CH2 vai ter que ficar CH, né, porque eu vou ter que colocar a hidroxila, e agora o CH2 vai ficar CH3. Então vamos lá, vai ficar assim, ó, H3C, CH2, CH, CH3, e aqui eu coloco a hidroxila. Vou começar a numerar da direita, para ficar 1, 2, 3, 4, está aqui o grupo funcional do álcool, que é o OH, e está aqui a cadeia principal, que é muito tranquila, que é uma cadeia com 4 carbonos. Então está aí o butan 1-ol e o butan 2-ol. Esses compostos, ó, eles têm a mesma função orgânica, é um álcool, a mesma classificação da cadeia, é uma cadeia saturada, é uma cadeia normal. A diferença está na posição do grupo funcional. Então, esses 2 compostos são isômeros de posição. Isômeros de
posição. Ou isomeria é um caso de isomeria de posição, porque mudou a posição do grupo funcional. Se muda a posição de um grupo funcional, se muda a posição da ramificação, se muda a posição de uma insaturação, mudou a posição da dupla, são casos de isômeros de posição. Se você for olhar a fórmula molecular, esse álcool tem 4 carbonos, ó, C4. Quantos hidrogênios? 5, 6, 7, 10, C4H10O. Essa é a fórmula desses dois álcools. Eles são isômeros, têm a mesma fórmula molecular. São dois álcoois, têm a mesma função orgânica, mas diferem na posição do grupo funcional, por isso eles são isômeros de posição. Foi o que ele disse no item, esses dois compostos apresentam entre si isomeria de posição. Então, vou colocar aqui no cantinho 1, 2, 3 e 4. O primeiro item a gente já marca que é um item verdadeiro. Agora no item 2, ele diz que o pente-2-eno e o 2-metil-but-2-eno são isômeros de cadeia. Vamos lá. Agora nós temos alcenos aí. Do mesmo jeito, ó, veja com calma as características do nome. Pente tem 5 carbonos na cadeia principal. 2 tem uma dupla ligação, ó, porque En é uma dupla ligação no carbono 2. E O é o sufixo de um hidrocarboneto. Isso é um alceno, são 2 alcenos, ó, eno e eno. Aqui, 5 carbonos e vamos colocar a dupla no carbono 2. É um alceno. Então aí vou eu. H3C, CH, já coloco a dupla, por isso que eu coloquei CH, tá vendo? Carbono tem que ter 4 ligações. 3, ó, o que está faltando para 4 é o hidrogênio. Então, 1, 2, a dupla está no carbono 2, 3, aí vamos lá. 4, 5. Ele disse que tinha que ter 5 carbonos, né? Pente, 1, 2, 3, 4, 5. A numeração tem que ser da extremidade mais próxima da dupla. Se você começasse a numerar de lá, 1, 2, 3, a dupla ficaria no número 3. Aqui ela está ficando no carbono 2. Então tá aí o pente 2-eno. 5 carbonos, a dupla ligação En, se fosse In, seria uma tripla. An é ligação simples, An é simples, En é dupla, In é tripla. E isso é um hidrocarboneto. Álcool, ol, hidrocarboneto, é sufixo O. Então tá aí, cadeia principal. Cadeia com 5 carbonos, né? Não tem nenhuma ramificação. É um alceno sem nenhuma ramificação. Agora, nós temos que ter calma aqui, ó. But, 4 carbonos na cadeia principal. 2 En. A dupla ligação está no carbono 2. É um hidrocarboneto, é um alceno. Só que, ligado na cadeia principal, ele tem um grupo funcional, ou uma ramificação, melhor dizendo, que é o metil, e esse metil está no carbono 2. Então, com calma, faça 4 carbonos. Vou até deixar para colocar os hidrogênios depois. Ó. Vou colocar 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. No carbono 2, que eu vou querer que seja esse aqui, eu vou numerar da esquerda para a direita. No carbono 2, coloco o metil. Ou para cima ou para baixo, tanto faz. Pronto. Tá aí o metil. No carbono 2, coloca a dupla ligação. Se você colocar aqui a dupla, você está colocando no carbono 1. Porque a dupla sempre fica entre 2 carbonos, lógico. Se ela está entre o 2 e o 3, ela pertence ao carbono 2. Se ela estiver entre o 1 e o 2, ela pertence ao carbono 1. Sempre pertence ao de menor número. Então, se você quer colocar no carbono 2, você coloca aqui, ó. Pronto. Numere. Vou numerar aqui bem pequenininho, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos só conferir. O metil está no carbono 2. O metil está no carbono 2. 4 carbonos na cadeia principal. A dupla ligação está no carbono 2 e é um hidrocarboneto, é um alceno. Aí agora você completa colocando os hidrogênios. Se tem uma ligação, faltam 3 hidrogênios. Aqui já tem 4 ligações, ó, nesse carbono, então nenhum hidrogênio. Aqui tem 3, falta 1 hidrogênio. E aqui só tem uma ligação, faltam 3 hidrogênios. Qual é a fórmula molecular desses dois compostos? Vamos contar aqui quantos carbonos? 5.
Quantos hidrogênios? 3, 4, 5 e 5, 10. C5H10 é a fórmula molecular desses dois alcenos. Pode contar aqui também. Ó. Hidrogênio, 3, 6, 9, 10. 5 carbonos também. Ó. Sendo que aqui são 4 na cadeia principal e nós temos uma ramificação. E aí, esses dois isômeros são isômeros de cadeia. Alexandre, por que eles são isômeros de cadeia? Porque eles pertencem à mesma função orgânica, são dois hidrocarbonetos, são dois alcenos, mas a diferença está na cadeia. Essa cadeia é uma cadeia normal, essa cadeia é uma cadeia ramificada. Outra maneira de dizer, essa cadeia tem 5 carbonos na cadeia principal. Essa cadeia só tem 4 carbonos na cadeia principal. Então, isômeros de cadeia. Sempre eles têm que ter a mesma forma molecular. E aí, o que foi que ele disse no item 2? Ele disse que esses dois compostos, o pente-2-eno e o 2-metil-but-2-eno, apresentam isomeria de cadeia. Correto. Show de bola. Então, você olha o que eles têm de diferentes, né? Isômeros de posição, tem diferença na posição de quem? De um grupo funcional, no caso aqui da hidroxila, de uma ramificação, de uma dupla ligação, de uma tripla ligação, depende. Isômeros de cadeia, qual é a diferença? Eles têm a mesma forma molecular, porque são isômeros, mas a diferença vai estar na classificação da cadeia. Uma cadeia é normal, a outra é ramificada, uma cadeia é aberta, a outra é fechada. São diferenças nos critérios de classificação das cadeias. Aí são isômeros de cadeia. Agora, nós temos o item 3, o propanal e a propanona. Prop, 3 carbonos. Vou colocar com o pincel vermelho. 3 carbonos. Só tem ligações simples entre carbonos. Al é um aldeído. E aqui, prop, 3 carbonos. Só tem ligação simples entre carbonos. Ona, esse sufixo é de uma cetona. Então, aqui nós temos um aldeído e uma cetona. Aldeído com 3 carbonos. Vamos lá. H3C, CH2, C dupla O, H. Isso é o grupo funcional de um aldeído propanal. Aqui a numeração começa da extremidade mais próxima do grupo funcional, que é uma carbonila, só que é uma carbonila terminal, está na extremidade da cadeia. Está aí o propanal. Vamos fazer a propanona. Propanona é uma cetona, que também é um composto que tem carbonila, que é um C dupla O. Só que na cetona, a carbonila tem que estar não nas extremidades, mas entre carbonos. Também tem 3 carbonos, tanto faz numerado de um lado como do outro. Ele está exatamente no meio. Qual é a fórmula molecular dos dois? C3H6O. Pode contar. C3H6O. São 2 isômeros. Qual é a diferença entre eles? Aqui, Alexandre, é um aldeído. Aqui é uma cetona. A diferença é no grupo funcional. Então, eles são isômeros de função. Porque você olha, eu repito, para o que são diferentes. Os isômeros de posição, ó, têm a mesma função, são 2 álcoois. Os isômeros de cadeia têm a mesma função, são 2 hidrocarbonetos. Mas os isômeros de função, eles têm funções orgânicas diferentes. Aldeído e cetonas são 2 funções que a gente chama de funções isoméricas. Se der para fazer um aldeído, dá para fazer uma cetona. Se dá para fazer um álcool, dá para fazer um éter. Se dá para fazer um ácido carboxílico, dá para fazer um éster. São as chamadas funções isoméricas, que é bom a gente saber. Dá para fazer aldeído, dá para fazer cetona também. Fiz um álcool, dá para fazer também um éter, que é quando o oxigênio está entre carbonos, tá bom? E aí, será que ele disse que esses 2 compostos são isômeros de função, porque pertencem a funções orgânicas diferentes? Um é um aldeído e o outro é uma cetona? Olha o que ele diz. Ele diz que o propanal e a propanona apresentam isomeria de compensação
ou metameria. Alexandre, o que são isômeros de compensação ou metameria? Primeiro, está falso. E você quer saber o que são isômeros de compensação ou metameria? Espere o item 4, que você vai aprender agora. No item 4, ele quer que a gente diga qual é a isomeria entre o etanoato de metila e o metanoato de etila. Esse sufixo aqui, ó, oato, é de um éster. Etanoato, et, 2 carbonos na cadeia principal. Só tem ligações simples entre os carbonos. E metila é a ramificação do éster. Então vamos lá? Como é que a gente faz um éster? Lembra o que é um éster? C dupla O, e aí continua o composto. Vamos lá, 2 carbonos. H3C, C dupla O, isso é um éster. Etanoato de metila. Aí você coloca o metil. Pronto, tá aí o composto. Tá aqui a sua cadeia principal, 2 carbonos na cadeia principal, 1, 2, e tá aqui um grupo que vem depois do oxigênio, que é o metil. Etanoato de metila. Beleza. Agora ele vai fazer uma inversão, ó. No lugar do etanoato de metila, ele vai colocar o metanoato de etila. O que é que significa isso? Na cadeia principal agora só vai ter um carbono, logicamente ligação simples, OAto é um éster, e o grupo que vai estar depois desse oxigênio é o etil. Então vamos lá fazer um éster agora com um carbono só aqui, hein? Aqui tinha 2, vou fazer com um só. H, C dupla O, aí agora o etil. CH2, CH3, tá bom? Então agora a cadeia principal, ó, só tem um carbono. Isso aqui, ó, é o grupo funcional, o grupo metil e ali o grupo etil. Eles são isômeros? São. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3. Quantos hidrogênios? 6 e 2 oxigênios. Então é C3, H6O2. Pode contar. C3H6O2. São 2 ésteres. Isso é um éster. Isso é um éster. Não confundir com um éter. Éter é só um oxigênio entre 2 carbonos, né? Então são 2 ésteres. Não são isômeros de função, porque eles pertencem à mesma função. Não são isômeros de cadeia, porque eles têm os mesmos tipos de cadeia. Essa cadeia é uma cadeia heterogênea, porque tem um heteroátomo entre carbonos. Essa cadeia é uma cadeia saturada. Esse caso aqui é um caso especial de isomeria de posição. Por quê? Porque se você olhar, no lado esquerdo desse heteroátomo entre carbonos, tem 2 carbonos de um lado e um do outro. No outro composto é o contrário. Tem um carbono de um lado e 2 do outro. É como se fosse um tipo especial de isomeria de posição. Ah, Alexandre, são isômeros de posição? Não. Isomeria de posição, quando muda a posição do heteroátomo entre carbonos, não é denominada isomeria de posição. É chamado de isomeria de compensação, isômeros de compensação, também chamados de metameria. Por que o nome compensação? Dá para ver, né? Quantos carbonos tem? 3. Se eu boto 2 de um lado, sobra 1 do outro, em relação a esse heteroátomo. Agora eu compenso. Se aqui eu só botar 1 do lado esquerdo, tem que ter 2 do lado direito. Daí o nome isomeria de compensação, porque a referência fica em relação a esse heteroátomo, que no caso aí é o oxigênio. Então você não estava querendo saber? Ele disse no item 3, olha o escândalo químico, né? No item 3 ele disse que o propanal e a propanona eram isômeros de compensação ou metameria. De forma alguma. Isômeros de compensação ou metameria, isso é muito comum num éster, numa amida, porque numa amida é C dupla O N, então aqui tem um nitrogênio, que também é um heteroátomo entre carbonos, então é muito comum nas amidas
que tem um grupo aqui ou mais de um grupo ligados ao nitrogênio, que a gente chama de N-monossubstituídas ou NN dissubstituídas, porque tem um grupo que pode ser metil, etil ligados ao nitrogênio. Então o item 3 com certeza é falso. E agora vamos ler o 4, que a gente já classificou como isômeros de compensação. O que é que ele diz? Os compostos etanoato de metila e metanoato de etila apresentam isomeria de função. Falso. Para serem isômeros de função, eles teriam que pertencer a funções orgânicas diferentes, mas eles têm a mesma função orgânica. Então, que questão linda, porque serviu para a gente revisar a isomeria constitucional. Quais são os 5 tipos de isomerias constitucionais? Isomeria de função, que muda, as funções orgânicas são diferentes. Isomeria de cadeia, que a função orgânica é a mesma, mas muda a classificação da cadeia. Isomeria de posição, que a função orgânica é a mesma, a cadeia é a mesma, mas muda a posição, ou de um grupo funcional, ou de uma ramificação, ou de uma insaturação. Isomeria de compensação, que a função orgânica é a mesma, mas muda a posição do heteroátomo entre carbonos. E a quinta, que não apareceu aí, que aparece menos, é a isomeria dinâmica ou tautomeria, que é quando existe um equilíbrio entre duas funções orgânicas diferentes. São compostos que pertencem a duas funções orgânicas diferentes, mas eles não existem isoladamente, eles existem em equilíbrio. É o caso da isomeria dinâmica ou tautomeria. Por exemplo, é quando forma um equilíbrio entre um aldeído e um enol, e o equilíbrio entre uma cetona e um enol. Então, se tiver um aldeído e um enol, você não vai dizer isomeria de função, que um aldeído e o outro é um enol. Opa! Eles pertencem a funções orgânicas, mas eles existem em equilíbrio. Vai ter uma setinha lá de equilíbrio, a dupla seta. Então, um aldeído e um enol, que é o equilíbrio aldoenólico, é uma tautomeria ou isomeria dinâmica. No lugar do aldeído e do enol, é uma cetona e um enol. Cetona e um enol são funções orgânicas diferentes. Não, são funções orgânicas diferentes, mas elas estão em equilíbrio. Então, não é isomeria de função, é isomeria de tautomeria ou isomeria dinâmica. Lembrando, só uma observação, já que eu falei aqui de enol, né? Quando é que a gente tem um enol, Alexandre? Você tem um enol, vou colocar aqui. Quando você tem, isso não é um álcool. Álcool é uma hidroxila ligada em um carbono saturado. Isso aqui é um enol. É quando a hidroxila está ligada em um carbono com dupla ligação. Então tá aí o que é um enol. Então os enóis, eles são compostos instáveis que eles podem ficar em equilíbrio ou com um aldeído ou com uma cetona, dependendo do tipo de enol. Então tá aí 3 carbonos, mais uma ligação 4, 3 hidrogênios, mais uma ligação 4, né, para sempre mostrar a tetravalência do carbono. 3 ligações mais um hidrogênio, 4. 3 ligações mais um hidrogênio, 4. Então, hidroxila ligada diretamente a um carbono com dupla ligação, isso não é um álcool, isso é um enol. Então, se você encontrar numa prova um enol em equilíbrio com um aldeído, você vai colocar isomeria de função? Não. Isomeria dinâmica ou tautomeria. Se tiver um enol em equilíbrio com uma cetona, você vai colocar isomeria de função? Não. Você vai colocar isomeria dinâmica ou tautomeria. Então, agora sim, revisamos os 5 tipos de isomerias constitucionais ou isomerias dinâmicas. Só são verdadeiros os itens 1 e 2. Qual é o item que a gente marca? Letra A de avião. Questão linda. Fica aí para você registrar essa questão que revisa todos os tipos de isomeria de isomeria plana ou isomeria constitucional e serve para a gente revisar aí nomenclatura de compostos orgânicos. Questão linda, resolvida.